Fala, meus consagradinhos! Seus Bragança Paulista, como é que vocês estão? O Campeonato Brasileiro voltou, né, meu povo? Não tem mais estadual, acabou o Paranaense, então voltamos ao Brasileirão, jogo fora de casa, Red Bull Bragantino. O jogo acabou, então agora a gente está aqui no análise sem filtro, do Atlético Sem Filtro. Então tudo que aconteceu debaixo de chuva lá em Bragança Paulista, eu vou te contar depois da vinheta. Eu vou te explicar por que o Atlético Paranaense, com 2 jogadores a mais, não veio vencedor lá de São Paulo, não virá vencedor lá de São Paulo, tá bom? Então fica comigo depois da vinheta, tudo sobre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Valeu! Meus amigos, empate lá em Bragança Paulista com o poderoso Red Bull Bragantino, time milionário, time de empresário, time de investimentos, né? Ficamos no empate de 1-1, aquele empatezinho com sabor de derrota. Quem pegar ali o jornal, né? Ninguém mais pega o jornal impresso, né, para ler, mas que pegasse o jornal para ler e visse Atlético Paranaense com 2 a mais, fica apenas no empate com Red Bull Bragantino. Pode ser que apareça isso em algum lugar, tá? Mas não é o que foi o jogo. E quem assistiu sabe muito bem disso. O Red Bull Bragantino é um time muito organizado. É um time que aposta em talentos e também usa jogadores experientes para dar aquela segurada na molecada. E isso funciona muito bem. O Wagner Mancini, todo mundo sabe, é aquele chorão, aquele treinador, né? O boca mole, que a gente costuma falar. E ele conseguiu organizar ali, ó, a bagaça de forma que tudo funcione. Então o Atlético Paranaense estava fazendo uma partida difícil, uma partida dura. E como eu estava analisando, foi aquele toma lá da cá. O Atlético Paranaense atacava, o Bragantino atacava. O Atlético Paranaense atacava, o Bragantino atacava. E assim foi o jogo. Criamos algumas oportunidades, tanto com o Speed Mendonça quanto com o próprio Viveiros, até chegarmos naquele lance fatídico que o Viveiros sai cara a cara com o goleiro, levanta a cabeça, um passe maravilhoso do Esquivel, né? O Esquivel dá um tapa com nojo, coloca o Viveiros na cara do goleiro. Viveiros, obviamente, passou o trator no zagueiro, ficou cara a cara com o goleiro, levanta a cabeça, olha e bate em cima do goleiro. Gente, eu não sei mais o que eu falo em relação ao Viveiros, eu não sei mais. Já defendi, já falei que é um momento, já falei que foi problema familiar e tudo mais, só que o tempo tá passando, os jogos estão passando e a bola não tá entrando, né, meu povo? Então teve aquele golzinho lá, que ele pôs o pé, né, ele pôs o pé, ficou o golzinho, ficou pra ele, mas se a gente olhar bem no detalhe do replay, o pé dele nem toca na bola, não muda o movimento da bola. Ele contribuiu enganando o goleiro, mas do Santos, né? Mas o toque na bola não é dele. E hoje ele teve a oportunidade de ficar cara a cara com o goleiro, bater no canto, mudar o estilo de jogo que o Atlético teria dali pra frente, né? Porque por jogar com 3 zagueiros, poderia ter essa tranquilidade, né? Em alguns momentos estar em 5 pessoas na zaga, né? Tá numa linha de 5. Com os alas que estavam abertos, mas o Atlético não conseguiu fazer esse gol da tranquilidade. E quando não faz o gol da tranquilidade, você abre para o dono da casa, que é um time qualificado, continuar disputando, continuar jogando. Até porque quem tinha a ganhar e quem tinha a apresentar alguma coisa era o Red Bull Bragantino. Assim como é o Atlético quando está na arena. Então o Red Bull entendia o quê? Pô, se ele ganha, ele é líder. Se ele ganha, ele é líder. Ele tá pegando um Atlético que tá desmotivado, que é um Atlético que não tá no seu melhor momento, é um Atlético que tá tentando ainda entender a formação ideal, ainda entender os titulares ideais. Então, tudo isso o Wagner Mancini enxerga. E eles entendiam que esse jogo era, sim, um jogo de 3 pontos para eles. E quando eles estão ali atacando e não estão criando e tá aquela trocação, mas tá sadio, tava tudo bem. Mas aí vem aquela falta boba na beira da área. Vem a organização para a cobrança da falta. E eles fazem o gol naquela cobrança maravilhosa do Capixaba, não tenho o que falar. Mas a barreira foi prejudicada por 2 coisas. A barreira não, vamos falar, o Atlético foi prejudicado por 2 situações. Primeiro, que um jogador do Bragantino ficou de frente para a barreira. Ele ficou na frente da barreira. E o árbitro não viu e deixou. O cara ficou ali. E na hora que vem a bola, o cara sai. E se eu não estiver enganado, não quero fazer aqui acusações, né? Eu não quero estar precipitado, mas eu acho que eu vi o Luiz Gustavo ali naquela cochilada em que o cara sai, o nosso jogador sai junto. E pra mim foi o Luiz Gustavo que saiu da barreira. A barreira abre.
A barreira abre e a bola passa. Então a bola passa, o Santos vai nela, toca e não alcança, a bola entra. Assim como foi com o Garro, agora o Santos de novo espalma para dentro, não consegue pôr a mão o suficiente para evitar o gol do Capixaba. Um golaço, inquestionável, mas se a barreira está postada, e para mim também era pouca gente na barreira, era muito perto, ali é barreira de 5. É barreira de 5. Qualquer goleiro põe barreira de 5, canto ruim e todo mundo pula. Ali ficou barreira com 4, a barreira abriu e gol dos caras. O Atlético falhou e falhou feio nisso. Aí o Red Bull senta no resultado, não no sentido de que se fechou, mas no sentido de que com a chuva que caía, tava fácil de ganhar de 1-0. Tava fácil de ganhar de 1-0. E no intervalo a mexida do Odair eu acho que faz sentido, tem que trocar. Volta pro intervalo com, se eu não estiver enganado, com o Chiquete, né? Ele voltou com o Chiquete e voltou com o... Ele voltou com o Chiquete e voltou com o João Cruz, né? Se eu não estiver enganado. Eu não anotei aqui a troca. E ali o Atlético, ele tenta ganhar espaços no meio de campo que não estava tendo. Eu destaquei aqui algumas informações no quesito, por exemplo, de quem não foi bem. Para mim, hoje o Zapelli de novo ficou devendo. O Zapelli não tá pifando ninguém, não tá mais sendo aquele meia criativo. Eu acho que aquela temporada dele de segundo volante, jogando mais atrás, ainda mexe muito com ele. O Portilha, ele tá se adaptando ao futebol brasileiro, tá tendo dificuldade também. Então Portilha, Luiz Gustavo e Zapelli no meio, a gente tem o meio que em nome, em pensar individual, cada um, em pensar, analisar cada jogador de forma individual. São jogadores bons, é um meio campo qualificado, mas os três juntos ainda não se entenderam, né? Não tá acontecendo do Portilha cobrir o Luiz Gustavo, que libera o Zapelli, que o Zapelli ataca, o Zapelli cria, o Zapelli... Não tá tendo isso. Então, o Viveiro está recebendo pouca bola, Speed está recebendo pouca bola, o Atlético não tá conseguindo fazer o meio campo ser inteligente, não tá conseguindo fazer o meio campo ser rápido, e pra mim isso que é o que mais pega. Saiu aqui, gente, minha anotação. Mas pra mim isso é o que mais pega, porque... Aí, voltou. Porque o fato do meio campo tá com os três, e os três não estarem fazendo jogadas em que cria oportunidade de ataque para os atacantes fazerem gol, é o que está prejudicando o Atlético. Porque se o Viveiro está precisando de 4, 5 chances para fazer um gol, ele está recebendo 2 por jogo, ele vai passar quantos jogos em branco? Ele vai passar vários jogos em branco. Concorda comigo? Porque ele não está fazendo cada oportunidade que ele tem. Ano passado na Série B, principalmente em jogos fora de casa, ele tinha 1, 2 chances e ele fazia o gol. Esse ano não, ele está precisando de 5 chances para fazer o gol. E os meias não estão criando para isso, né? E a hora que o Esquivel dá aquele passe, que foi a única chance clara de gol dele, e ele sai cara a cara com o goleiro, ele não tenta driblar, ele não tenta tirar do goleiro, e ele chuta literalmente em cima do goleiro, ele acaba ali com a moral que ele tá sem, né? Ele tá ficando cada vez mais sendo um cara que a gente vai apontar o dedo. A gente vai dizer de novo, pô, se o Viveiros tivesse feito o gol, nós teríamos ganho o jogo. E isso é muito complicado, é muito delicado, porque ele é o nosso 9, ele é o cara que faz a fumaça, ele é o cara que tem o vigor, tem a velocidade, tem a força física, mas não é o cara que está entregando gol. E a gente quer ele atacante e gol, de bico, de canela, de cabeça, de peixinho, de pênalti, né? Como já aconteceu de vários atacantes a fazer gol de pênalti. Gente, que faça, ele não está sendo mais esse cara. E daí nós vamos aguentar isso até quando? E daí o Julimar, que ninguém acredita, aí o Julimar entra, domina aquela bola como se estivesse jogando salão e faz um golaço. Pra mim é um golaço no sentido da dificuldade da jogada. O tanto de água que tava caindo, né? Aí o Benavides toca nele, ele domina como se nada, arruma o corpo e bate tirando do goleiro. Gente, esse é o segredo do atacante fazer gol. Tirar a bola da possibilidade de defesa do goleiro. Seja ela rasteira, seja ela meia altura, seja ela no ângulo, seja com força. Você tem que tirar do goleiro. A trave pede isso. A trave é muito grande para você ficar chutando em cima do goleiro. Pô, o gol que o Viveiros erra, ele olha pro goleiro, o goleiro Cleiton, ele vê o posicionamento do goleiro Cleiton e ele bate em cima do goleiro Cleiton. Aí não dá. Aí a gente vai ficar aqui debatendo. Tiveram as expulsões. Uma foi aos 5 do segundo tempo, a outra aos 42. Aos 42 já tinha ido boi com as cordas. A gente tinha uma possibilidade? Tinha, mas daí ali sim o Red Bull se trancou. Mas na expulsão aos 5, o Red Bull não mudou a forma de jogar. O Mancini continuou atacando. Tanto é que o Sacha puxa um contra-ataque em que eles quase fazem o segundo gol. O Sacha rouba uma bola, joga na ponta direita, eles correm
pela ponta direita, eu não sei se foi o Barbosa lá tocando pro Pita, eu não lembro quem foi, mas eles quase fazem o segundo gol estando com um a menos. Então ali estava muito perigoso pro Atlético. Aí nas mexidas o Atlético, de novo o Dudu entrou, de novo não fez nada, de novo o João Cruz entrou, de novo não conseguiu produzir nada. Esses meninos estão entrando em situações sempre de dificuldade, sempre de time perdendo, sempre quando a moral tá lá embaixo. Então isso está sendo muito perigoso pro Atlético. Só que o Odair tá sem esquema tático, ele tá mudando, ainda tá testando. Ele tá sem os 11 titulares na cabeça dele. Ele não sabe se ele quer entrar com o Julimar ou se o Julimar vai entrar no decorrer do jogo. Se ele joga com 3 zagueiros ou se ele joga com linha de 4. Ele não sabe. Então por ele não saber, ele tá causando todo esse transtorno no elenco. Porque daí ninguém sabe quem é o titular que vai entrar jogando, se o Luiz Gustavo vai permanecer no meio, se o Portilha tá precisando só melhorar e entender como é que é o futebol brasileiro, se o Zapelli vai entender se ele vai ser o 10 que cria, mas ele é um 10 que não chuta, escanteio de novo, a gente cobra e não faz gol, bola alçada na área, a gente alça, ninguém cabeceia. Então pra mim fica muito claro que os treinamentos não estão sendo efetivos, as coisas não funcionam. E ainda no primeiro tempo, depois que eles fazem o gol, tem um ataque pro Atlético, o Viveiro, se não me engano, sofre a falta na meia-lua, foi ele, porque ele cai reclamando muito, ele quer o cartão, e o Zapelli vai pra cobrança, ele acertou aonde? Na barreira. Então deu 5 minutos de diferença do gol do Red Bull pra falta que o Atlético teve praticamente na mesma posição, só que obviamente no outro lado, no outro gol. O Zapelli bateu, não passou da barreira. No segundo tempo teve outra falta próximo da área, Esquivel foi pra bola, ele isolou. Então a gente não consegue em escanteio qualificar a cabeçada ou fazer uma jogada ensaiada de escanteio, não tem. A gente não consegue em cruzamentos. Lá no jogo contra o Londrina, Gilberto cruzou. O Gilberto até agora cruzando lá na Baixada e a gente não cabeceou nenhuma. Não tem perigo um atacante do Atlético chegar, até porque a gente não tem nem altura no ataque. O Viveiros não é um cara alto. Julimar não é um atacante alto. Speed Mendonça não é alto. Entendeu? Um dos caras mais altos que tá cruzando é o Zapelli. O Zapelli tem um pouquinho de altura, mas ele tá cruzando. Então o Atlético não tem um 9 grande, referência, forte, que vai subir para cabecear. E quando a zaga sobe, o Teran sobe, eu nunca vi o Teran ganhar uma de cabeça. Então o Atlético ele tá patinando e o resultado não vem por culpa do próprio Atlético. Hoje o Red Bull ficou com um a menos ali no 5 do primeiro tempo, nós tínhamos o segundo tempo inteiro para produzir alguma coisa para conseguir empatar e virar o jogo. E o Atlético não consegue. Quando tem expulsão, gente, eu nem me animo. Para mim, continuei vendo o jogo, continuei fazendo anotação, porque não é o que eu acho que vai fazer o Atlético jogar. Vai me brilhar os olhos quando eu ver uma triangulação, um cruzamento, um atacante nosso cabeceando, um meia nosso criando, pifando o Viveiros, pifando o Speed Mendonça. Entrou o Leozinho Futsal, entrou lá na ponta direita, a primeira jogada que ele tentou naquele rio, naquele mar que tava aquele gramado, tentar jogar a bola naquele fundo, abrir pra fora como ele sempre abre. O zagueiro ergueu ele, saiu bola, a bola ainda bateu nele, saiu linha de fundo. Foi a jogada que o Leozinho teve. Então o Atlético está sem repertório. E isso está ficando claro a cada jogo, seja na arena, seja fora. O Odair está sem repertório. Ele está conseguindo ter um elenco, mas ele não está conseguindo fazer esse elenco jogar. E a gente não está conseguindo produzir. E que bom que o Julimar teve a intenção de dominar aquela bola, virar e bater. Porque se ele não tivesse esse estalo, se ele tivesse tentado dominar aquela bola e pifar mais uma vez o Viveiros, ou levar de novo lá para a ponta, de novo seria um cruzamento na área que não dá em nada. Porque qualquer dupla de zaga que tenha 1,80 ou 1,90 ganha dos nossos atacantes nas alturas. O João Cruz não vai ganhar na altura, o Dudu não vai ganhar na altura, o Luiz Gustavo não vai ganhar na cabeçada, a gente não consegue. E isso está vindo jogo a jogo, não é só hoje. Foi no Atletiba, com o time titular, foi contra o Londrina no jogo de volta, foi contra o Santos, contra o Corinthians foi o nosso melhor jogo, em que as coisas mais funcionaram, mas ainda assim foi pouco. E perdemos de 1-0, entende? Então, ou o Atlético muda a postura, ou a gente vai ficar patinando aí o ano inteiro, vendo pontos ficando na mesa. Hoje ficaram 2, tinha possibilidade de ganhar, tinha. Hoje 1 ponto lá não é ruim. Red Bull é um time bom, um time que vai brigar incomodando lá em cima. Eles têm a meta deles de Libertadores, eles têm metas abusadas. Eles estão desde 2000, se não me engano, direto na Série A, 6 anos direto na Série A. Então eles sabem o que eles querem, eles têm o elenco para disputar o que eles almejam, né? De repente uma pré-Libertadores, e eles vão brigar por isso, eles não vão se preocupar em rebaixamento.
Então o ponto lá ele é comemorável, mas daí você analisar que eles ficaram praticamente o segundo tempo inteiro com um a menos, e os últimos 10 minutos quase, eles ficaram com 2 a menos e o Atlético não ganha, é muito complicado, gente, é muito complicado. Vamos em frente que eu já estourei meu tempo. Melhor da partida pra mim, fica o Julimar. Fica o Julimar pelo que ele criou, o lance do gol, e antes do gol também, a primeira jogada dele ele já criou uma possibilidade de ataque, e o lance do gol, né? Então, pra mim, a vontade dele de jogar mesmo com aquela chuva caindo, valeu e por ter feito o gol. E pra mim, o pior da partida é o Zapelli junto com o Portilha. Porque pra mim, os caras que estão ali pra criar, pra desenvolver, ou pra roubar a bola, pra fazer uma marcação dobrada, pra dar opção, não estão fazendo. Não estão fazendo. Pra mim, o Terão, a Aguirre e o Arthur Dias estão fazendo a parte deles ali na zaga. Quando jogam em 2 ou jogam em 3. Eles estão fazendo a parte deles. O nosso gol hoje foi única e exclusivamente falha da barreira. O Santos, pra mim, não falhou. A bola veio com uma qualidade boa, mas ela veio numa altura que a barreira tem que cortar, que é a bola que o Zapelli cruzou depois. Entende? Então o Atlético toma um gol por uma falha, de novo, de um setor. O que falta de atenção é o que está matando o Atlético Paranaense. Não é o jogo coletivo, não é a escalação que começa jogando, não é o Larry Hellman ali, querendo ou não, não é ele. É falhas que o time comete no decorrer das partidas. Beleza? E falar de calendário, agora o Atlético está com o jogo do Botafogo, né, sem a data definida, mas pode acontecer de ser 11 de março, né, só em 11 de março. Então nós estamos aí em 25 de fevereiro. Vai ficar uma temporada agora sem jogos. O Odair vai ter muito tempo para treinar todo mundo, para treinar escanteio, para treinar 1-2, para desenvolver os 3 meias juntos, Luiz Gustavo, Portilha e Zapelli, para ver se a coisa melhora. Que não tá fácil, gente. Vai ser um ano longo, a gente vai ter que acertar esse time. Não sei se vai vir reforço. Se vier, estão falando, a própria Monique estava falando que o Atlético está desesperadamente atrás de um zagueiro para poder se desfazer do Léo Pelé. Então vai ser sistema defensivo que vai ser mexido, porque a gente não tem, né? Esquivel a qualquer momento pode sofrer uma nova lesão. O Teran tem problema também de controle de carga, vai ter jogos que não vai poder jogar. Então assim, pessoal, não é fácil a vida do tal atleticano, beleza? Esse foi o jogo, esse é o comentário do jogo. Atlético 1, Red Bull Bragantino 1. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para um amigo. E deixa um comentário sobre o que você achou do jogo e o que você achou do meu comentário. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!